Galera, eu vou fazer esse vídeo muito rápido, porque daqui a pouco eu tenho que vir fazer lição de inglês. E eu quero botar esse negócio como um desafio para eu conseguir fazer um vídeo mais curto. Que é o que eu tô tentando fazer, porque os meus vídeos de 20 minutos ninguém tá tendo saco para ver. Então vamos lá. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita. Lucas é esse que vos fala, muito prazer. Sou escritor e autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta e A Garota que Congelou o Natal. Também sou ator e cozinheiro nas horas vagas e faço vídeo pra internet falando sobre as coisas maluquitas da minha cabeça. E como foi requisitado nesse canal aqui pelos comentários, fui requisitado, tá? Respeita, tá? Que eu tô ficando popular. Eu vim aqui falar sobre novela. Vocês gostam que eu fale de novela, né? Vocês gostam, né? Vocês gostam. Vocês são pimpolhos não só de livros, mas também de televisão, séries e novelas. E como não é surpresa nenhuma nesse canal, eu amo novelas. Desde Travessia, quando eu vi que foi a minha primeira novela, eu comecei a amar todo esse universo da teledramaturgia brasileira, que são as novelas da Globo, principalmente. Inclusive, eu tô pensando em ir também assistir Beleza Fatal. Foi escrita justamente por Rafael Montes, que é um escritor que eu tô querendo muito ler. Pra quem conhece, sabe como que é o estilo dele, eu tô querendo muito ler os livros dele. Então me deixa aí nos comentários também se você já leu Rafael Montes ou assistiu Beleza Fatal, pra eu ficar por dentro pra saber se vale a pena. Mas, como nós estamos no começo de abril, hoje é dia 1º de abril... Não, pera. Hoje é dia 2º de abril, dia da mentira já foi ontem. Vai ser um mês incrível pra gente, um mês abençoado, com muita saúde, alegria e histórias de novelas. Bom, galera, como vocês sabem, Mania de Você acabou. Eu gostava de Mania de Você, galera. Muita gente estava reclamando, falando que tinha muito furo no roteiro, e realmente tinha muito furo no roteiro. Mas eu gostava de Mania de Você justamente por causa disso. Porque era uma novela farofa. O que é uma novela farofa, Lucas? O que é uma história farofa em si? Uma história farofa pode envolver livro, série, música, qualquer tipo de arte, assim, em geral, que conte histórias, que seja farofa. É uma história que ela não está se comprometendo a ser uma história, de fato, com um grande enredo, muito bem planejado, coisas... É um clichê que a gente gosta, é só pra gente se divertir e gostar de assistir. E Mania de Você era justamente isso. Era farofa. Tinha momentos sérios? Tinha debates muito importantes durante a novela? Sim, tinha os seus momentos. Mas o momento que a gente gostava, que principalmente era o núcleo do Mavi, da Luma, era farofa completa, e a gente amava, porque era aquela zoeira do Enemies to Lovers, e aquela tensão, e aquele amor, e romance, e mania. Claro, tinha os seus momentos muito tensos em Mania de Você, sim. Mas vamos falar agora sobre esses momentos tensos e os momentos farofas que a gente amou nessa novela, e falar justamente sobre o final dela, para depois a gente falar sobre o começo de Vale Tudo. Bom, basicamente vamos falar sobre o último episódio de Mania de Você, onde a gente estava acompanhando a Mércia, o Molina, a Luma e o Mavi naquela velha ilha. Cara, aquele pequeno momento em que eles estavam na ilha, que a Mércia voltou, me deu um certo revertré no estômago, porque me passou um assunto muito assim, de pessoas que são muito apegadas ao passado, como a Mércia era. Isso é um assunto muito interessante de se debater numa novela. E foi muito legal ver também como a Mércia se redimiu. E como ela se tornou uma espécie de heroína ao acabar com o Molina e salvar o Mavi. Eu gostei muito dessa parte, eu achei muito bonito até, depois de tudo que ela fez. Porque essa novela é justamente isso, são personagens que fazem tudo de errado e aí no último momento eles têm essa redenção e a gente ama essa redenção. Outra coisa que eu amei muito nessa novela foi o final do Mavi e da Luma, que eles ficaram realmente juntos, porque, vamos combinar, todo mundo estava esperando isso. Desde o momento que Luma e Mavi tiveram seus primeiros momentos, todo mundo falou, esquece a Viola, vai embora, fique com a Luma. Porque a gente sabe, né? A gente sempre sabe, né? Não falando mal da Viola em si, porque a Viola era uma personagem legal, mas vamos combinar que um Enemies to Lovers sempre tem mais molho do que qualquer outra coisa. Também sobre o final do Mavi, eu amei aquela cena dele saindo da prisão, ele indo pra prisão. Eu acho que a parte dele ir pra prisão foi muito interessante, porque meio que fechou um arco de realmente ele estar pagando pelos erros que ele fez, e agora ele é considerado um ser humano, assim, entre aspas, como ele queria. Ele não é mais um monstro, ele pagou pelos erros dele, pelos crimes, e tá tudo bem. Ele viveu a vida, agora ele tá indo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a Luma tomando conta do Abacoa durante o tempo que ele tava na prisão. Eu achei muito legal ela tomando a frente dessas coisas, e eu queria muito
que eles tivessem deixado mais claro se ela continuou tomando posse do Albacoa, porque eu acho que seria muito legal se o Mavi falasse, não, vamos comandar essa Albacoa junto, tipo, de fato mesmo, não tipo, ah, agora é o Mavi, tipo, eu gostaria da Luma, de fato, tendo comandado, entre aspas, sozinho o Albacoa, porque eu achei que isso foi muito interessante. E a cena do Mavi saindo da prisão também, eu chorei pra caramba, ao som de Roberto Carlos, e eles lá, e aí reencontro, eu chorei pra caramba, assim, eu chorei. Mas umas coisas que eu não gostei nesse final, vamos botar no papel. O final da Viola. Tipo assim, durante a novela inteira, a Viola foi muito ferrenhamente protetora da culinária brasileira. E aí no último capítulo ela vai pro Uruguai, num restaurante que é completamente uruguaiano. Eu não entendi isso. Nada contra o Uruguai. Eu amo o Uruguai. Mas, se tivesse feito um restaurante brasileiro no Uruguai, teria sido mais interessante. Mas um restaurante com bandeira do Uruguai pra tudo quanto é lado. Eu não entendi. Eu sinceramente não entendi o porquê carambolas justamente a escolha desse país e não o fato de valorizar a culinária brasileira em outro país. Tudo bem, ela queria ir para outro país, queria ficar longe dessa loucura, mas por que não fez um restaurante que realmente estava envolvendo a culinária brasileira de fato? Eu achei que esse final ficou, achei que esse final foi meio aleatório. Final da Isis. O final da Isis foi interessante, não fez tanto sentido assim, mas vamos combinar que a parte da Isis era a parte justamente da farofa que a gente gosta. Porque ela tomando conta do presídio foi meio tipo aleatório, sim, mas foi muito legal ela reencontrando a Lady e aquele momento todo, ela, a sua cachorra. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Foi engraçado, porque justamente a parte da Isis é justamente essa farofa. Fez algum sentido? Não. Mas fez a gente rir? Sim. É exatamente essa proposta que a gente queria. Uma história que não se compromete a ser, de fato, algo complexo, mas sim algo leve, divertido. O final da Fátima com o Gael. O final da Fátima com o Gael. Cara, aquele último momento do Robson, tipo, foi pra gente odiar mais ainda ele, pra ele levar mais um papo. Sim, eu amei ele levando um soco na cara. Da Fátima ainda, eu amei. Foi simplesmente incrível. Eu achava que esse personagem poderia ter desvivido na novela. O Robson era um personagem que poderia muito bem ter desvivido. Cada vez que ele aparecia na tela, eu falava, já tá na hora? Cadê? Quem que vai acabar com esse querido? Pode, é um personagem que, tipo, eu queria que ele teria sido muito mais satisfatório pra mim se ele tivesse simplesmente ido de base. Por exemplo, tipo o Iberê. O Iberê não merecia ter ido de base. O Robson merecia ter muito mais ido de base. E ele não foi. Deveria ter ido muito. Mas foi fofo o final do casamento. Fátima, foi legal, foi legal. Foi um final gostoso desse tipo, vendo toda a trajetória da personagem que eu gostei muito. Que era uma personagem que não acreditava que não poderia ser feliz no amor e acabou sendo. Então eu gostei muito desse final. O final da Michelle, do Cristiano e do Daniel. Achei fofo o fato do Chris, tipo, simplesmente abandonar, tipo, de fato a ideia de que ele gostava. Falar, não, você gosta dele, do Daniel, pra Michelle. Achei fofo. Ele ganhou um ponto muito gigantesco comigo. Achei sofrido esse final. Foi um final bem poético, bem bonito. Obviamente, um dos dois ia ter que acabar triste no final. Felizmente, eles deram um final legal pro Chris. E a Michelle parou aquela enrolação gigantesca que tava de que ela gostava do Daniel e acabou, não tinha muito o que falar. Em linhas gerais, eu gostei. Vou me sentir bem triste sem ter o Mavi e a Luma todas as noites para assistir. Porque eles tinham o molho. Porque uma das coisas, agora falando sobre outras novelas até. Uma das coisas que mais me cativou em Mania de Você foi o fato de ser uma novela justamente farofa, no sentido de era zoeira. Tinha muita zoeira. Tinha muito personagens muito cativantes e personagens que não tava tão ligando o contexto em si dos fatos e soltavam umas zoeiras aleatórias. Tipo, o Mavi não levava nada a sério. Eu gostava disso. Eu amava o fato de que o Mavi não levava nada a sério, praticamente. E nos momentos que ele levava a sério era porque ele estava muito depressivo. E aí botou em pontos bem interessantes de se colocar. Eu gostei muito desse arco, achei muito interessante. Luma também é uma personagem muito legal, uma personagem extremamente forte. Foi muito legal de assistir. E eu vou sentir saudade bastante. E eu espero que nessa próxima novela tenha algum personagem, pelo menos nesse estilo, meio carismático, zoeiro das ideias. Falando sobre o começo de Vale Tudo. Primeiramente, vamos falar sobre a abertura da novela, que temos ninguém mais, ninguém menos do que Gal Costa. Sim, eles continuaram com a abertura original. E ainda tem a imagem da Gal Costa no final da abertura. E vamos falar dessa abertura que foi simplesmente sensacional, cara. Ela realmente
traz a essência do Brasil. Eu acho muito legal até uma parte da novela, da abertura, que aparece uma Bíblia, aparece uma pessoa sendo batizada num rio, e aparece búzios sendo jogados, sendo uma representação de várias religiões que o Brasil tem. E grande parte da abertura também mostra isso, tipo, mostra cenários mais ricos e cenários mais desfavorecidos, tipo, mostra grandes mansões e depois mostra comunidade, mostra aviões e depois pessoa andando de moto, mostra, muito legal também que mostra também tipo a parte da política e o cara roubando dinheiro. Eles conseguiram mostrar todas as partes do Brasil. Eu achei isso muito interessante e mostrou, aí mostra animais, mostra crianças, mostra adultos, idosos. Eu achei que conseguiu mostrar bastante, achei muito interessante, foi uma abertura genial. Eu gostei muito. É uma das minhas partes favoritas. E vamos falar Gal Costa, né, meu filho? Gal Costa é Gal Costa. Falando sobre a novela em si, pontos que já começaram a me irritar nessa novela. A personagem da Bela Campos, a Fátima, Maria de Fátima. Eu geralmente não gosto muito de adolescentes escritos por pessoas que não estão no contato com adolescentes, entre aspas, assim. Tipo assim, por exemplo, adolescentes em novelas. Geralmente não gosto muito de adolescentes em novelas, porque geralmente é um estereótipo muito grande. E a Maria de Fátima tem esse estereótipo de uma adolescente que quer a vida fácil, quer trabalhar com a internet. Não que grande parte dos adolescentes não sejam realmente assim. Eles são. Mas eu gosto muito mais de quando adolescentes são tratados em outros pontos mais interessantes. Mas eu não gosto tanto desse tipo de adolescente como ela foi retratada. Mas ele tocou num ponto muito interessante que é a comparação. E isso é muito presente em adolescentes ultimamente. Comparação com gente mais rica que tem vida de mentira. E eu tô gostando muito, eu tô no segundo capítulo já. Essa noite tem o terceiro capítulo. Eu tô gostando muito de como a Maria de Fátima tá quebrando a cara, começando a quebrar a cara. Mas ainda não tá quebrando completamente. Eu quero ver quando o dinheiro da mãe dela acabar. Pra ver o que vai acontecer de fato. A personagem da Thaís Araújo, uma diva incrível, maravilhosa. Gostei muito. Eu tô com um pouco de dó porque ela tá acreditando muito que a filha, ela é boazinha, ela é muita gente boa, como ela é querida, mas ela não é. A Maria de Fátima é uma vilã. Mas eu tô gostando muito dela, eu quero ver como vai ser o arco dela de crescimento. Achei muito interessante o carinha lá que foi pro trabalho e foi demitido no primeiro dia. Ele parece ser um cara gente boa, um cara muito legal, gente fina. Provavelmente vai ser um personagem muito legal. Mas vamos falar do personagem que eu mais tô ansioso pra saber como vai ser o arco e como vai ser a história do nosso eterno João Grilo. Matheus Nightingale, o Poliana. Em Renascer ele foi um dono de bar, e agora ele é um dono de bar mesmo, de novo. Mas eu acho muito interessante, eu gosto dele, eterno João Grilo, como eu disse. Ele é um ator sensacional, eu tô muito ansioso pra saber como vai ser o arco dele. E como vai ser toda essa história. Eu espero que ele seja divertido como ele foi em Renascer. Porque eu amava as cenas dele. Eu achava simplesmente sensacional quando ele quebrava a quarta parede e falava com o público. Achava isso uma tacada de gênio. E eu espero que ele traga alguma coisa assim. Espero que eles tenham escrito um personagem tão legal quanto foi o personagem dele em Renascer. Eu esqueci o nome dele. Mas ele era muito legal. Ele era um dos meus favoritos. Outro foco que eu tô bem interessado em assistir é o da Heleninha. Com toda a história do Marco Aurélio e o filho. Eu quero muito que eles deem uma tacada muito boa e colocar ela como uma personagem muito, muito, muito forte. Uma personagem que, tipo, vai tomar o poder à mão do cara que é ruim e tóxico e que chama ela de maluca. Porque só na primeira vez que aquele Marco Aurélio apareceu e falou ela é maluca, eu já ativei o meu red flag signal. Porque, primeiramente, esse Marco Aurélio é um pé no saco, é um ruim, besta. E quando ele fala aquilo, e geralmente, tomem isso como sinal. Quando um homem fala que sua ex era maluca, duvide desse homem. Porque se um homem fala que uma mulher era maluca, provavelmente ela não era. E ele era o errado. E ele sabe disso. Só que ele quer uma desculpa. Então quando um homem fala que uma mulher é maluca, duvide. Ele provavelmente é red flag. Então eu já tô odiando esse Marco Aurélio. Apesar de eu amar o Alexandre Nero. Porque o Alexandre Nero é sensacional. E ele foi um dos primeiros personagens que eu me apaixonei em novelas. Que foi o personagem em Travessia. Que ele era o namorado babão daquela delegada lá. De Travessia. Que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci completamente. Mas ele era um personagem incrível. E eu amava, ele era divertido. E o Alexandre Nero é um grande ator. É um cara muito legal. Mas por enquanto eu tô odiando o personagem dele, né? É tipo que nem aquela frase, odeie o personagem, mas ame o ator. É sempre assim. É geralmente assim. Mas enfim, linhas gerais, estou bem ansioso com Vale Tudo.
Não me deixei cativar ainda tanto quanto foi com Mania de Você, confesso, mas estamos no segundo dia. Então, não tem muito o que falar. Vamos assistir literalmente os próximos capítulos. Mas é isso, se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre como está sendo a novela, como foi o final de Mania de Você e como foi o começo de Vale Tudo pra você. E nos vemos no próximo vídeo quando eu falar sobre outro assunto, outra história. Muito obrigado por ter chegado até aqui de novo. Que você seja abençoado pelo seu Deus, seja ele qual for, e que você tenha uma vida incrível, um mês incrível, e que você seja abençoado com ótimas histórias. Obrigado, mãezinha, por mais um vídeo. E ficando por aqui, 18 minutos e ainda temos muito corte, porque eu fiquei um bom tempo parado aqui sem saber o que falar. Vocês não vão ver isso na versão original, mas eu fiquei um tempão aqui parado, tipo, pensando no que falar. É isso, muito obrigado por tudo e até a próxima.